Amém. Boa noite, igreja. Estão todos felizes? Vamos nos colocar de pé para iniciar mais um culto ao Senhor. Você já viu quão lindo é o sorriso dessa pessoa que está do seu lado? Já cumprimentou seu irmão, sua irmã? Nós estamos felizes em estarmos na casa do Senhor. Nós estamos vendo um tempo de mergulhar profundo e reconhecer e discernir a voz do Senhor. E nessa noite nós iniciamos convidando a presença, sabe? Você é livre. Levante suas mãos e comece a declarar ao Senhor a santidade dEle. Senhor, nós reconhecemos a sua fidelidade, Senhor. Nós reconhecemos a sua grandeza, Senhor. Sabe, você é livre. Comece a encher essa casa com palavras de exaltação. Comece a bendizer o Senhor nessa hora. Senhor, essa é a voz da igreja. Essa é a voz da igreja que te ama, Senhor. É a voz de um povo que te busca, que tem fome e sede de ti. Senhor, nós temos saudades de ti. Por isso nós oramos, libera a sua presença em nosso meio. Libera outra vez o som da sua voz em nosso meio. Senhor Jesus, o Senhor é o centro da igreja. O Senhor é o centro dos nossos corações. Senhor Jesus, nós amamos o teu Espírito. Ó Espírito Santo, vem agora destravando os nossos corações para nós recebermos do Senhor. A tua voz é como o som de muitas águas, Jesus. Comece a ressoar em nosso meio. Comece a ressoar em meio ao teu povo. Deus, nós consagramos ao Senhor os nossos olhos, o nosso coração, toda a nossa vida. E nós te dizemos, não é só um momento, Senhor. Jesus, nós estamos aqui dispostos a entrar no Santo dos Santos. Eu oro para que o Senhor libere sobre nós mais do teu Espírito. Se você ora em línguas, comece a liberar agora em línguas. Flua como o som de muitas águas. Flua como o som de muitas águas. Senhor Jesus, flua em meio ao seu povo. Deixe o céu
sobre este lugar, Senhor. Queremos Te ouvir, deixe-nos ouvir o som dos céus, ó Pai. Deixe-nos ouvir. Proclame isto agora, deixe o céu descer. Deixe o céu descer, Senhor. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer.
Tens liberdade para agir sobre este lugar, Jesus. Tens liberdade, Jesus. Nós queremos ver o céu descer sobre este lugar, Pai. Estamos com os corações abertos para a Sua presença, Jesus. Nós clamamos pelo Teu nome. Nós clamamos pela Sua presença, Jesus. Nós queremos ver o Teu fogo sobre este lugar, Jesus. Vem, Jesus, nós te convidamos. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um
orar. Vamos ser gratos nessa noite. Aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus ainda irá nos dar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Jesus, Espírito Santo. Jesus, nós declaramos, Jesus, nós somos gratos a Ti, Jesus, Espírito Santo. Jesus, Espírito Santo. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa.
eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. É tudo dele, é tudo dele, é tudo dele, pra sempre, sempre, amém. Esse amor maravilhoso que me encontrou é tão lindo, é tão lindo. E esse amor maravilhoso que te encontrou é tão lindo, é tão lindo. O seu amor, Jesus, pra sempre, sempre, amém. Pra sempre, sempre, amém. É tudo que precisamos, sempre, amém. Tua presença é real. Oh, doce, doce Jesus, doce Jesus, pra sempre, sempre, amém. Sim, Jesus. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei outra vez totalmente a ti. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Levante sua voz e cante, cante conosco essa Junto com canção. os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo.
coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti, Jesus. E o meu coração queima por ti. Coração queima por ti, Jesus. E o nosso coração, e o meu coração queima por ti, Jesus. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Aleluia. Sim, Jesus, a sua presença, ela é real no nosso meio. E nós somos gratos, Deus, por isso. Porque nós dependemos de Ti todos os dias das nossas vidas. E Deus, como é bom ter a sua presença aqui nesse lugar. Sim, Jesus. Vocês podem se assentar. Boa noite, né? Para quem eu não falei ainda, se eu não cumprimentei alguém. Agora nós vamos para o momento das ofertas, dos dízimos e das ofertas. E eu vou ler aqui com vocês, que está em Tiago 2:14 ao 17. Eu vou começar lendo, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Quando eu li essa palavra, eu fiquei assim confrontada mesmo, né, com o Espírito Santo, porque a gente ouve às vezes muito falar sobre a fé, só a fé. A gente só foca na fé. Temos que ter fé, temos que ter fé. E às vezes a gente esquece que tem uma outra parte que faz parte também desse processo, que são as obras. E eu até estava aqui pensando, né? Eu falei, gente, eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que ter muita maturidade para juntar esses dois, fé e obras, porque senão a gente foca muito em um e esquece o outro, ou a gente foca muito em obras e esquece a fé. E o que acontece, né? A gente também foi muito a gente ouviu falar sobre que obras era muito só do Velho Testamento, quando o povo ali cumpria muito a lei. E eles cumpriam a lei, faziam sacrifícios, tinham as ofertas, tinham aqueles rituais, né, para entrar no templo de purificação e tudo mais. E a gente passa muito por essa parte do Velho Testamento, mas a gente esquece que Jesus, ele veio cumprir a lei, né? Ele é a lei. E a gente não pode esquecer tudo que foi feito, tudo que foi falado e tudo que foi ensinado. A obra também, ela faz parte do nosso dia hoje. E o que isso, na verdade, né, quer dizer? Que uma fé sem obras é morta, porque nós precisamos nos mover naquilo que nós acreditamos.
Não tem como a gente só acreditar em fé e a gente ficar parado aqui no nosso lugar. Nós precisamos juntar esses dois atos. Nós precisamos ter fé e também nós precisamos ter as obras. Porque, né, se nós temos fé que Deus, por exemplo, é o nosso provedor, nós lançamos a nossa semente. Eu estou dando esse exemplo aqui porque nós estamos no momento da oferta. Mas tem muitos e muitos outros exemplos que a gente poderia dar falando sobre fé e falando sobre obras. Porque, como diz em Tiago, né? De que adianta um irmão que está passando necessidade, a gente só orar, ter fé de que Deus pode mudar aquela situação e mandar ele embora para casa com fome? Isso não teria proveito. Tiago, ele deixou esse ensinamento para nós. E o meu objetivo aqui, na verdade, não é fazer um apelo de oferta para que vocês ofertem, falar oferta, 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 porque todo mundo precisa. A igreja, sim, também ela tem esse momento, também precisa de recursos e também se move nisso. Mas nós cremos que vai muito além, que obras junto com a fé é que vivifica ela. Né? E aí tem assim uma pergunta que eu pensei para mim mesmo, né? Quando eu fiz ela, quando eu estava lendo sobre esse versículo. Se você quer saber como que você está se movendo em fé e em obras, e aí a gente olha para os nossos atos. A gente tem só orado? Não estou falando, óbvio, que orar é importante, nós temos que orar todos os dias e estar aqui fazendo isso. Mas nós temos feito só isso? Ou também nós temos agido em favor daquilo que nós estamos orando? Eu estou orando pelo meu irmão que está passando necessidade, mas eu também estou indo lá ajudar esse meu irmão que está passando alguma necessidade? Eu estou orando para que Deus me dê talvez um trabalho, porque eu preciso também ter para poder lançar a semente. Nós estamos procurando o emprego? Porque às vezes a gente fala, Deus, eu quero um trabalho, mas a gente está sentado na nossa casa esperando. Sendo que a gente também pode ir fazer alguma coisa. Mas hoje, como o nosso momento ele é da oferta, aí eu deixei para a gente pensar sobre isso. Nós temos retido aquilo que não é nosso? Ou nós temos também nos movido em fé e em obras durante esse momento que é também tão especial e ele também faz parte do nosso culto? Nós temos lançado a nossa semente, porque isso também é obras, isso também é o ato, isso é se mover na fé que nós temos. Eu creio que Deus ele é o meu provedor, então eu não retenho aquilo que não é meu. Se eu tenho, não é para a gente fazer nada de forma imprudente. Se eu tenho como lançar uma semente hoje, eu vou lançar essa semente. Eu não vou reter ela para mim, porque ela não me pertence. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu já tenho, Deus já me deu. Então de nada nós temos falta. Em Salmos 23, ele deixa claro isso. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Então que a gente possa lembrar que Deus ele já nos deu tudo. E que a gente possa também se mover naquilo que nós acreditamos, na fé que nós dizemos ter, que a gente possa se mover nela. Nós temos fé? Então vamos nos movimentar, vamos fazer também. Não vamos só ficar parado e esperando que a fé somente vai resolver aquilo que a gente precisa. Então que hoje a gente lembre de agir também, de se movimentar, de orar e de ter fé em Deus. E aí vamos orar sobre as ofertas? Deus, nós oramos em unidade, em comunhão com a nossa igreja. Porque nós queremos, Deus, ter um coração que se move também, que tem fé, que tem uma fé extravagante, que nós possamos orar pedindo mais e mais pela fé que o Senhor nos dá, mas que também nós possamos, Deus, agir com as boas obras, nos movimentar naquilo que o Senhor quer que nós nos movimentamos. Deus, nós oramos pedindo para que a sua graça seja derramada sobre nós. Pedimos, Deus, para que o Senhor nos dê a capacidade e a condição de ofertar na sua casa, de participar do culto. Assim, Deus, também como diziam os discípulos em Atos, foram ensinados que também eles compartilhavam do pão, compartilhavam daquilo que eles tinham. Que nós também possamos ter um coração generoso como eles, Deus, também. Que nós possamos todos os dias nos lembrar disso, dia após dia, não apenas, Deus, no domingo. Eu oro, Deus, grato, porque eu já sei que o Senhor já nos deu tudo e que de nada nós temos falta. Em nome de Jesus, amém. Aí vocês podem ser livres, ofertar ao Senhor.
Tem o QR Code atrás da cadeira e tem também aqui no telão. Sejam livres, irmãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um aleluia, Vamos cantar? Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. vamos colocar de pé, igreja. Se coloque de pé. Vamos cantar com muita gratidão ao Senhor e levantar a nossa voz. Vamos! Levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um aleluia, aleluia. Mais uma vez, Sei que aleluia! é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um aleluia, aleluia. Vamos repetir, aleluia! Aleluia. Mais uma vez, de dentro. Aleluia! Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes, meus irmãos? Amada igreja do Senhor Jesus. Vocês estão felizes? Está feliz, Melk? Ei, que o Senhor continue derramando graça sobre este lugar, queridos. Nós estamos fazendo parte de algo sobrenatural, sabe? O Senhor ele está liberando algo sobre a igreja. E você está fazendo parte disso. Se coloca de pé, igreja. Já ia sentar, né? Pode sentar, você está com o bebê, senta. Fica de pé, de verdade. Eu queria que você olhasse para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Olha para ele e diga assim: você está bonito hoje? Olha para ele. Hã? Fala aí, fala, morena, você está bonita, morena. Fala, você é bem-vindo aqui. Agora é o seguinte, você precisa cumprimentar pelo menos 3 pessoas que você não conhece. Vai lá, cumprimenta essa pessoa, dá um abraço nela. Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa ter pressa, você pode cumprimentar tranquilo.
Glória a Deus, já bebe uma água ali, já toma um cafezinho fresquinho que o Cauã fez, não foi, Cauã? Você que fez café hoje? Então tá bom, esse café tá bom. Ele falou que é o melhor café da igreja. Você acredita nisso? É o melhor café da igreja. Vamos acreditar, né? Eu acho que é bom mesmo. O Doug não tá aqui, a gente pode falar, né? Meus queridos irmãos, que noite abençoada. Hoje é festa, meus irmãos. Nós estamos em festa, porque onde a presença do Senhor está, ali tem festa, ali tem alegria, ali tem abundância. Tem uma presença aqui neste lugar. Tem uma mesa posta e nós como igreja estamos sentados sobre ela, participando desse banquete. Amém? Você pode se assentar no seu lugar? Mas você é livre, se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Se você quiser sentar, você pode sentar. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens, né? Eu gosto sempre de falar e tal, para ir reforçando isso no nosso coração. Mas estamos encerrando hoje a série de mensagens com o tema A Voz. Nós aprendemos muito com o Senhor, nós aprendemos muito com os nossos irmãos naquilo que o Senhor foi compartilhando de forma individual sobre a voz. Que voz é essa? O que é isso, a voz? Né? E nós como igreja, nós fomos levados a um próximo nível. Toda vez que nós somos levados a um próximo nível como igreja, o Senhor ele faz questão de nos cobrar mais e nos leva em um lugar que nós não fomos em outro tempo no Senhor, né? E eu quero compartilhar com você, está ali em Atos, versículo 20, capítulo 20, versículo 24. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Atos capítulo 20, versículo 24. Esse chorinho é gostosinho, esse chorinho de criança. Eu lembro que o meu filho, ele tem 1 ano, mas ele quando ele chorava, eu gostava desse chorinho, que é gostosinho, aquele negocinho. Mas depois que cresce, naquele choro bem forte, você fala, amor, é gostosinho, não é? Isso dá saudade depois. Eu fico assim, saudade daquele chorinho gostosinho, neném. Oh, Jesus. Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 24. Eu quero ler com a igreja. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. No 25. E agora eu sei que todos vocês em cujo nome... Obrigado, meu amigo. E agora eu sei que todos vocês em cujo nome, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Eu quero ler de novo com vocês o 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar. Olha isso aqui, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós lemos aqui a jornada de Paulo, assim, tem vários marcantes, tem vários textos que Paulo escreve que eu fico assim em choque. Eu fico assim, uau! Como que Paulo ele escreve isso assim? Nós sabemos que a palavra de Deus foram os homens que escreveram, mas é inspirado pelo Senhor. O Senhor inspirou os homens para que escrevessem. Então, Deus inspira Paulo e Paulo vem, olha, porém nada eu considero a minha vida preciosa. A minha vida ela não tem importância, assim. O Paulo não estava dizendo assim, olha, eu quero morrer, eu vou fazer aqui uma atrocidade para morrer. Não tinha a ver com isso. Mas tinha a ver com aquilo que ele estava expressando logo a seguir. Considero a vida preciosa de mim mesmo, desde que completei a minha carreira. E não tem a ver com o sucesso pessoal. E ele vai dizendo, e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar. Paulo ele deixa claro, olha,
a minha vida, eu não considero ela como preciosa. Porque o importante mesmo assim, da minha jornada, da minha carreira ministerial, tem a ver com aquilo que o Senhor me convidou a fazer, que é pregar o Evangelho, que é ir sobre todos os lugares, falar de Cristo Jesus, e carregar a mensagem mais importante diante de mim, que é testemunhar. Então Paulo, ele se intitula assim como uma testemunha de Cristo. Paulo, ele se intitula como alguém que viu Cristo, como alguém que ouviu o Senhor, como alguém que provou, que viu, que alguém sentiu. Mas ele tinha uma convicção máxima dentro de si. E a convicção de Paulo, olha, eu sou testemunha só. Quando ele fala, eu completei minha carreira, não tem a ver com um sucesso. Porque Paulo, ele era um homem muito conhecido. Paulo, um homem muito conhecido, onde passava, as pessoas, esse aqui é o apóstolo Paulo, homem de Deus, carrega a presença. Rapaz, se Paulo chegar aqui e tiver alguém enfermo, ele vai orar e a pessoa vai se levantar. Porque ele carrega unção, tem autoridade sobre ele. Paulo é homem de Deus. Mas ele não ficava envaidecido com essas coisas. Ele diz, olha, eu sou testemunha. Eu vim falar de Jesus, pregar sobre a graça do Evangelho, que é para todos. Porque Paulo, ele ouviu uma voz. Paulo provou de algo. Ele provou de algo, ele experimentou de algo. Ele fala, a minha vida não considero como preciosa. Porque do que adianta eu olhar para as coisas que estão ao meu redor e me apaixonar por essas coisas? O que é mais precioso, meu irmão, não é a minha vida, não é aquilo que eu conquistei como homem, não tem a ver com isso. O que é mais valioso é ser chamado de amigo pelo Senhor. O que é mais precioso para mim é caminhar com Cristo e gastar tudo que eu tenho por causa dele, em prol de Cristo, o Senhor Jesus. E isso que Paulo fala, que ele é uma testemunha, isso precisa ser para nós também. Nós somos essa testemunha, queridos. Quando Jesus, na ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1, Jesus ele está com seus discípulos, ele fala, olha, eu vou subir ao Pai. O Espírito Santo, o Consolador, vai ficar com vocês aqui para consolar vocês. Vocês vão orar em nome do Espírito Santo, em nome do Pai. E Ele vai responder vocês. E aí vocês vão pregar o Evangelho, sabe, sobre Jerusalém, Samaria e os confins da terra. O Evangelho só chegou para nós, queridos, porque homens, mulheres, um povo ouviu uma voz de Deus. Eles seguiram essa voz, seguiram aquilo que eles ouviram de Deus, sabe? E Paulo, ele ouviu essa voz. Nós sabemos do episódio que aconteceu. Paulo era um matador de crente, odiava crente, odiava alguém que pregava o Evangelho, não gostava de ver alguém orando, ele perseguia e matava. Só que Paulo um dia ouviu uma voz. Paulo foi perseguido por essa voz. E nós fomos também perseguidos por essa voz, queridos. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que nós viemos aqui hoje cultuar o Senhor? Não é porque a gente veio por um entretenimento legal e um encontro entre pessoas, não. Porque queima algo dentro de nós. Isso que queima em nós é uma voz do Espírito que está soprando em nós. Nós não resistimos ela. Nós não conseguimos ficar em casa. Algo nos tirou de lá para estar aqui hoje. E eu creio, queridos, que o Senhor está levantando homens e mulheres valentes, testemunha de Cristo, que vai pregar a graça do Evangelho. Vai pregar a graça do Evangelho. E Paulo, ele chega aqui, olha, agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino de Deus. E ele diz, olha, não mais verão meu rosto. Paulo está se despedindo, meus irmãos. Paulo, ele deixa uma mensagem impactante. Se a gente voltar aqui o texto um pouquinho, a gente vai encontrar aqui algumas visitas de Paulo. Pensa no homem que viajou nesses lugares. Tem umas viagens boas de Paulo aqui. Varão viajudo esse aqui. E aí ele pega e fala, agora vocês não verão mais meu rosto. Vocês não vão mais me ver. Ele começa a se despedir do povo de Éfeso, dos presbíteros. E eles ficam impactados. Como assim? Não verão o seu rosto, Paulo? Que isso? É sério mesmo? Paulo, vocês não verão. E Paulo começa a contar. O Espírito Santo revela para ele. O Espírito Santo fala, olha, você vai lá para Jerusalém.
vai pregar o evangelho, eles vão perseguir você. Eles vão querer matar você lá, Paulo. Eles vão te perseguir, vão te prender, vai te chicotear, você vai padecer por causa do evangelho de Cristo Jesus. E a resposta de Paulo é: Espírito Santo, a minha vida não é preciosa. Eu fui encontrado, eu fui achado pelo Senhor, Espírito Santo. Eu fui encontrado, eu estava perdido, eu estava jogado. Quem era eu antes e quem sou eu agora? Hoje eu sou testemunha, eu carrego as marcas do evangelho. É a mensagem que Paulo está deixando para os irmãos de Éfeso. Eles ficam tristes, mas ao mesmo tempo ficam inspirados e olham para um homem e falam: olha, preciso ser como Paulo, cara. Eu quero carregar as marcas do evangelho como Paulo. Portanto, quando Paulo diz, contando que completei a carreira, ele está dizendo: não me importa se vou sofrer. Não me importa se eu vou padecer numa cruz, desde que eu termine fielmente. Desde que eu termine fielmente a missão que Jesus me confiou. O Senhor confiou algumas missões em nossas mãos, queridos. Nós temos uma missão como igreja, como alguém que é testemunha, como alguém que ouviu de Deus, como alguém que provou, que viu, sentiu. Eu tenho certeza, nós não sentimos apenas um arrepio. Nós somos levados muito mais fundo no Senhor. E Ele deseja fazer ainda muito mais. Então Paulo, eu completei minha carreira, ele estava dizendo: olha, a minha preocupação é terminar fielmente, permanecendo fiel ao Senhor, mesmo que eu possa padecer por causa de Cristo. A vida que esses homens levavam, ela é muito diferente, meus irmãos, daquilo que nós vemos em nós mesmos. Eu não estou aqui compartilhando uma mensagem para vocês, eu estou compartilhando para nós, para mim, para a igreja. Eu olho para a vida de Paulo e eu fico assim: Deus, o que eu estou fazendo como testemunha? Será que eu tenho permanecido fiel ao Senhor? Será que eu tenho abandonado aquilo que o Senhor disse para mim? Porque o evangelho, queridos, ele é desconfortável. O evangelho, ele é um confronto interno em nós o tempo inteiro. Sim, seguir a Cristo custar tudo de nós, custa tudo de nós. Se alguém dissesse assim: Paulo, não vá para Jerusalém porque eles vão matar você lá, você vai tomar uma surra naquele lugar, Paulo. Paulo dizia: deixa eu dizer para você um negócio, meu amigo. As leves tribulações não se comparam com o peso de glória que será manifesto em mim, em você, em você, em você, em você, em nós como igreja. O que o sofrimento nos causa aqui agora, meus irmãos, se uma eternidade com Cristo nos aguarda e espera? Você percebe que o evangelho é desconfortável? Você olha e fala: olha, é difícil. Paulo, o perseguidor, passou a ser perseguido, ó. Só foi virar crente, só foi ouvir uma voz de Deus, só foi caminhar com Cristo. Alguém que perseguia começou a ser perseguido. Quem aqui já está sendo perseguido por algo depois que começou a ser crente, começou a assumir algumas responsabilidades com Cristo? Será que só eu? Você pode ver quando você começa a jejuar mesmo mais intenso, começa a orar mais, começa a buscar mais, as provações elas aumentam também, porque os níveis sobem. Os níveis sobem. Deus não pega. Eu até ouvi uma frase uma vez no Instagram assim, que Deus não pega leve com o que Ele está investindo muito pesado. Se Deus está investindo pesado em você, Ele não vai pegar leve com você. E essa é a vida de Paulo. Paulo odiava a pregação do evangelho, e depois passou a ser odiado porque ele pregava o evangelho. Você percebe que Deus ele ama os improváveis para fazer alguma coisa?
A gente começa a perguntar aqui algumas histórias. Fala assim, conta a sua história aí, Raíssa. Aí a gente vai escutar a história da Raíssa e fala, caramba, você é improvável. Conta aí, Mel, com a sua história. Rapaz, eu era isso. E eu, caramba, cara. E Deus faz isso, Ele faz questão. Deus faz questão de chamar os improváveis. Deus chamou 12 pessoas para andar com Ele. Os caras eram esquisitos, meu irmão. Era estranho. Não tinha ninguém normal. Rejeitado pela sociedade. Mas o Senhor falou assim, é desse que eu gosto. É esse aí que é bom. Esses dias eu estava andando na rua. Já eu contei aqui já umas 2 vezes, 3 vezes. Eu gosto com muita frequência mesmo, pegar meu carro. Às vezes eu boto o carro em algum lugar e vou andando a pé. Porque eu conheço muita gente assim. Muita gente aqui nesse bairro, alguns foram embora, outros moram aqui ainda. E eu sei as casas deles, né? A minha infância, jogava bola na rua e tal, aquele negócio. E eu vou devagarzinho, aí eu vou na casa ali e bato na porta. Fulano, está aí? Aí a pessoa sai da porta. Ah, não está aqui não. Mas tem uma pessoa aqui, eu vou chamar ela, chama lá. Aí eu falei, fala que eu vim falar de Jesus para essa pessoa. Aí a pessoa sai na porta. Quando olha para mim assim, Davidson, eu falei, vim falar de Jesus para você. Aí falou, oxe, que é isso, cara? De perturbador, que eu era perturbado aqui, meus irmãos. De perturbador para pregador do evangelho. Eu falei, sim. O Senhor ama os improváveis. Porque o evangelho é loucura para os homens, meus irmãos. Sim, o evangelho é loucura para os homens. E a loucura de Deus confunde os sábios, queridos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus faz assim, meu irmão. É assim que Deus faz. Olha o que está escrito na palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo está chamando Deus de doido, de louco. Deus é muito louco. Os homens ficam confundidos, eles não compreendem a loucura de Deus. Se Deus tem esse perfil, meus irmãos, de chamar os improváveis, nós como igreja vamos nos levantar aqui em Vila Nova de Colares, porque nós cremos que nós vamos viver um avivamento aqui neste lugar, queridos. Nós como igreja, nós não daremos descanso, porque nós somos responsáveis em cultivar a chama, em jogar lenha sobre esse lugar. E o Espírito Santo é responsável por derramar fogo. E nós iremos sobre essa avenida, nós iremos sobre as ruas, sobre as casas, nós iremos entrar nas escolas, nós iremos pelos trabalhos de casa em casa pregando o evangelho. E nós veremos um bairro sendo transformado. Em Vila Nova, em Fel Rosa, em Nova Zelândia, Jacaraípe, em Serra do Espírito Santo, na capital de Vitória. Se o Senhor encontrar em nós uma igreja que ora, uma igreja que decide ser testemunha de Cristo. Meus irmãos, não precisamos orar por avivamento como igreja. Nós precisamos orar a Deus, assim como o Senhor fez em Atos capítulo 2. Assim como Joel profetizou lá em Joel 2:28, que seria derramado sobre todos. Nós iremos perseguir essa palavra. Vai chegar um tempo, queridos, que ninguém vai resistir à pregação do evangelho. Vai chegar um tempo, queridos, nós vamos andar pelas ruas desse bairro e nós vamos ver que o tráfico ele diminuiu, porque encontrou uma igreja que ora o Senhor. A prostituição vai zerar, meus irmãos. Os bares dessa cidade não vão prevalecer. Mas se a igreja do Senhor se levantar como testemunha pregando evangelho, mesmo que custe tudo de nós, tudo. Não tem como uma igreja que ouviu uma voz, provou, ouviu, sentiu, permanecer em 4 paredes. Essa igreja em 4 paredes é bom demais, não é? Eu gosto.
Eu gosto mesmo. Aqui eu venho, sento, tomo um cafezinho fresquinho. Vou até tomar esse café aqui. Nós tomamos café na pregação, sabia? Você que fez, Fábio? Tá bom. Mas depois a gente conversa, a gente dá uma dica do café. Tô brincando. Meus irmãos, eu até perdi aqui onde eu estou, Jesus. Eu me distraio, se passar um mosquito aqui assim, já era. Aí eu tenho que reconstruir. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele vai encontrar uma igreja aqui nesse lugar, queridos. Para que Ele habite, para que Ele repouse a sua presença, sabe? Para que Ele repouse. Você percebe quando você começa a caminhar com Cristo, as coisas ficam mais complicadas? Fica tudo estranho, né? Quando você fala assim, não, agora você vai ver. O diabo vai ver. Agora se eu orava 1 hora, eu vou orar 3 horas de relógio. Aí fica mais difícil. Mas quem falou que o evangelho ele é confortável? Quem falou assim, ó, depois que você se reconciliar com Cristo, você vai ver o que vai acontecer. Você vai, ó, vai pisar em neve. Vai mesmo. O evangelho com Cristo ele é assim. Os desafios só aumentam aqui na terra. E se a gente não vigiar, nós caímos em nós mesmos. Nós somos o pior vilão de nós mesmos. Porque a gente começa a orar, a jejuar e começa a se encher da presença. Daqui a pouco, no primeiro desafio, a gente decide retroceder. É sério. Eu lembro que quando, na jornada pastoral assim, nós somos pastores muito recentes, sabe, igreja? E eu, recusando o convite do Senhor, eu falei, Deus, eu vou não. Pode chamar outro, estou fora. Porque eu estou confortável. E o Senhor me perseguindo, atrás. E o Senhor, eu toco guitarra. Você tem que ver eu tocando guitarra, bicho. Será que vai ser alguma coisa? E o Senhor fez eu olhar para a minha guitarra e falou assim, eu quero a sua guitarra. Eu vou tocar guitarra aqui na igreja. Domingo que vem eu vou tocar. Mas o Senhor me pediu a guitarra. Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu falei, vai ficar desconfortável. Vai apertar. O corte vai afinar, a régua vai subir. As águas vão sair dos tornozelos. E elas vão entrar em um lugar de profundidade. O evangelho é assim, ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Sabe por que o evangelho é desconfortável? Jesus ele deixa avisado para os discípulos. Eles vão perseguir vocês por causa do meu nome. Eles vão levantar calúnias sobre vocês. Sim. Eles vão levantar falsas informações de vocês, vão perseguir, vão martirizar vocês. Vocês serão perseguidos, chicoteados. Mas permaneça fiel. Permaneça fiel até o fim. Mesmo com as adversidades, permaneça fiel. Essa é a palavra do Senhor, igreja. Não é fácil permanecer fiel. Nem todo dia a gente está queimando. Um culto como esse, irmão, cheio da presença aqui, a gente está aqui apaixonado pelo Senhor, a gente não tem vontade nem de parar de cantar, adorar e, sabe? Mas quando a gente volta para a nossa vida ordinária, tudo voltou ao normal. Não é fácil permanecer todos os dias. Sim, esse é o convite do Senhor Jesus. Jesus veio para todos, querido. Mas nem todos receberam. Outros recusaram o Senhor. Porque acharam que Jesus iria pregar um evangelho confortável, um evangelho bom, que ia amaciar a gente. Porque o evangelho ele é confronto.
O evangelho é negar a si mesmo todos os dias. Jesus fala, olha, pega a sua cruz, carrega ela. Toma a sua cruz que você leva ela. Viva esse evangelho de sofrimento e dores. Carrega a sua cruz e morra nela, para que um novo homem se levante cheio da graça, sabedoria, conhecimento e unção de Deus. Fala para o seu irmão assim, fala assim, carrega a sua cruz e morra nela. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Estava conversando essa semana, queridos, com uma pessoa, um amigo querido assim. A gente tem muita intimidade, e por ter muita intimidade acaba que é mais fácil falar abertamente muitas coisas. Porque Paulo ele fala assim, ó, com menino você fala com menino, adulto você fala com adulto, e não sei o que, e tal. Fala, rapaz, tá na Bíblia, então vamos lá. E conversando com esse amigo e tal, e ele vive com os negócios assim. Eu falei, rapaz, eu vou apertar esse parafuso hoje. E aí com muito amor assim, eu falei, ô meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Que ele falou assim, ó, rapaz, mas eu sou uma pessoa muito boa, sabe, eu não faço mal para ninguém. Eu sou trabalhador, cara, eu amo a minha família, meu filho e tal. E ele foi falando, eu fui ouvindo assim, sabe, eu tenho perseverado nisso aqui e tal. Poxa, quando eu vou para um boteco ali com os meus amigos, a gente faz o bem, não faz o mal para ninguém, tá tudo bem. E assim, já há anos a gente conversa, muitos anos, sabe? Mais de 15 anos, né? Aí eu falei assim, eu te entendo, mas não é suficiente, cara. Sério. Uma jornada com Jesus é abandonar a sua vida. É dizer como Paulo, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Sim, é olhar para as suas vontades e falar, eu nego isso aqui, eu decido negar isso aqui, eu decido negar essas coisas. Então tipo assim, e eu comecei a falar com ele, não é suficiente, cara. Precisa negar, não só negar também, mas não só negar a si mesmo, mas além de negar a si mesmo, precisa seguir Cristo. E como é que você segue Cristo, nega a si mesmo? Estando em unidade com seus irmãos. Porque Deus ele tem prazer, queridos, em fazer algo extraordinário quando Ele encontra um povo que caminha em unidade. Foi assim lá na igreja primitiva de Atos, quando o Senhor falou, olha, permaneçam juntos. Ele estava dizendo, fiquem em unidade, porque vai vir descer sobre o céu um fogo, e vocês serão batizados como línguas como de fogo, todos vocês serão cheios. Então esteja sobre este lugar. Então toda vez que você ouvir uma voz de Deus, querido, para estar em unidade, permaneça, persevere neste lugar, porque o Senhor ele tem expectativa em derramar sobre a igreja fogo do Espírito, fogo de Deus, e você fará parte disso, nós faremos parte disso, queridos. Não basta ser uma boa pessoa, não fazer mal a ninguém, tem que seguir Cristo. Tem que seguir Cristo, meus irmãos. Porque criaram um Jesus que não é bíblico, criaram um Jesus que não existe. Não, vem como está e fica como está, não é assim. Vem como está, sim, mas carrega a sua cruz e morra nela por causa de Cristo Jesus. Jesus fala, vem como está, porque o Senhor fala, olha, eu vim para os doentes, eu vim para quem está enfermo, perdido, os órfãos, viúvas, eu vim para eles. Eu não vim para o saudável, para quem já é são, eu vim para você que é doente. Então precisa vir como está, queridos. Não, mas eu tenho um monte de coisa que eu preciso mudar. Se você não está em unidade, você não vai mudar. Vem a si mesmo. Foi assim, queridos, eu lembro na minha jornada, e eu falava, eu preciso mudar tantas coisas para caminhar com Jesus. Se eu não mudar, eu não vou para a igreja. Eu nunca mudei e nunca fui para a igreja.
Mas um dia pregaram o evangelho que é puro e simples, falou assim, vem como está. Pode continuar fumando, que você fuma, pode continuar, não tem problema. Senta aqui, deixa o evangelho entrar em você, e quando entrar em você o próprio Cristo, Ele vai moldar você aos padrões do céu. E nós como igreja, nós não temos autoridade alguma para dizer, você é isso, você é aquilo, não. Nós precisamos amá-los. Nós precisamos amar como Cristo amou a igreja, acolher os órfãos, os doentes. Sim. E aí o Senhor, Ele vai gerando. Ele vai gerando, daqui a pouco o Senhor vai levantando testemunhas por todos os lugares. Testemunhas por todos os lugares. E é você, sou eu, é você, somos nós, igreja. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Vocês estão aí? Diga aleluia. Diga assim, Jesus, eu te amo. Diga, eu quero que o Senhor se torne meu melhor amigo. Você quer tornar um amigo de Jesus? Procure Ele. Procure o Senhor. Mas eu não consigo orar, procure assim mesmo. Fala, vai para o seu quarto, fecha a porta. Seu pai que estiver no secreto. Aí você começa a confessar, Jesus, eu não sei nem orar. Não sei nem como é que eu começo a orar aqui. Se eu começo a falar Espírito Santo, se eu começo a falar Jesus, se eu começo a falar, Deus. Começa a falar, seja vulnerável. Começa a falar, Jesus, rapaz, Jesus, eu quero orar, mas eu não consigo. Aí vai falando, Deus, me resgata também, como o Senhor resgatou Paulo, como o Senhor resgatou não sei quem, como que o Senhor fez assim com Pedro, como você fez. Me resgata, sim, Jesus, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou bom, mas eu não sou bom, eu sou ruim. Eu quero ser testemunha, mas eu não consigo ser testemunha, Jesus. Pai, eu já senti um arrepio, eu já senti um toque, o Senhor já se moveu em mim, eu já ouvi uma voz, mas mesmo assim eu não consigo. E aí você vai se tornar o amigo de Deus. O amigo de Deus. Queridos, um dia nós provamos, nós vimos, nós sentimos e ouvimos uma voz. E o Senhor está gerando isso em nós, nesse novo tempo, sabe? O Senhor vai abrir os nossos ouvidos aqui nessa noite, queridos. Se você tem uma expectativa em seu coração de ouvir uma voz do Espírito Santo, Ele vai abrir os seus ouvidos. E assim como ele veio, Elias ouviu um sussurro suave que soprava sobre os seus ouvidos. Ele ouvia a voz de Deus. O Senhor vai liberar essa noite sobre você, sobre a igreja. Eu tenho expectativa essa noite, queridos. Eu tenho essa expectativa de ouvir uma voz. Todos aqueles que ouviram uma voz de Deus, eles não foram mais os mesmos, queridos. Todos aqueles que ouviram a voz, eles foram alterados. Tem alguns estudiosos, teólogos aí, eles falaram que homens que ouviram a voz de Deus, eles foram alterados fisicamente. Fisicamente eles ficaram diferentes, porque ouviram uma voz. E quem ouve uma voz não é normal. Alguém já falou, você é meio doidinho. Você já viu crente normal? João Batista andava pelas ruas da cidade, e o pessoal falava, olha o esquisito passando lá. Um homem que ouviu uma voz, ele é alterado. E João andava com aquela roupa mais bela de todas, pele de camelo. Imagina. E João comia animais, besouros, insetos, gafanhotos, e bebia mel. Essa é a vida de um homem louco, de um homem que foi alterado pelo Espírito Santo, de um homem que largou tudo por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus, por causa do Senhor Jesus. Paulo indo para Damasco, queridos, armado, violento. O Senhor cegou Paulo. E quando ele ouviu uma voz que soprou sobre ele, a primeira palavra que sai da boca de Paulo: quem és tu?
E uma voz sopra sobre ele: Saulo, por que você me persegue, Saulo? Paulo foi atingido nos olhos e ouviu uma voz, e essa voz foi tão intensa que alterou os sentidos dele, querido. Alterou tanto os sentidos de Paulo que ele se dizia: eu sou escravo de Cristo, eu estou preso nele, eu não consigo. E ele diz: eu sou escravo não porque ele me aprisionou à força, mas porque eu sou escravo por amor a Cristo. Paulo ele declara em Filipenses, dizendo assim: olha, todas as coisas são consideradas como lixo a fim de encontrar a Cristo, porque a minha recompensa maior não vem dos homens, mas vem do Senhor Jesus, vem dele. Paulo é como se estivesse lendo Atos 20, 24 e lendo Filipenses 3, é quase a mesma coisa. Paulo dizendo logo lá em Atos: eu não considero em nada a minha vida preciosa. Lá em Filipenses ele diz: olha, eu considero como lixo, porque nessa corrida, nessa jornada que eu preciso permanecer fiel até o Senhor, nessa jornada de alguém que ouviu uma voz e foi alterado pelo Senhor, eu quero um prêmio, que é ser encontrado por Ele, que é ser achado por Ele. Meus irmãos, a nossa corrida é em busca de um prêmio. Nós corremos em busca de um prêmio. Nós pregamos o Evangelho em busca de um prêmio. Nós negamos a nós mesmos em busca de um prêmio, que é morar com o Senhor para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Lá onde a dor e o sofrimento não tem vez. Lá onde todas as coisas velhas se passaram. Lá onde todos estão cantando: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sim, os anjos estão prostrando e os anciãos lançando as coroas, dizendo: Tu és santo, Tu és santo, Jesus, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vamos cantar isso? Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Vamos cantar. Santo é o Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, se mova aqui. Nós queremos ouvir uma doce voz. Ei! Santo é o Senhor. Doce Espírito Santo, doce presença, constante presença que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem, vamos cantar isso. Vem, doce Presença, constante presença que não vai embora. Nós queremos ouvir uma voz, Espírito
constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença. Se você ora em línguas, comece a levantar sua voz. Não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença. Presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Cante isso. Ei. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Doce presença. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Sim, Jesus. E Paulo termina preso em sua própria casa, queridos, pregando o evangelho e dizendo: eu ouvi uma voz, e essa voz, Jesus, e por ter ouvido essa voz eu abandonei tudo por causa de Cristo. Doce presença. Constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e Eu queria orar com algumas pessoas em específico aqui. Tem alguém aqui que já ouviu uma voz, mas por alguma situação dessa jornada, sua vida, você afastou da presença e você quer retornar para Cristo hoje? Tem alguém aqui que é essa pessoa e quer hoje dizer: Jesus, olha, eu quero voltar para casa. Se tiver essa pessoa aqui nessa noite, levante a sua mão que eu quero orar com você. Se você tem saudade da presença, se você tem saudade em estar em unidade, eu quero orar com você. Sim, Jesus, constante presença. Coloca a mão sobre o seu coração, igreja. Sim. Feche os seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. Jesus, eu quero te ouvir. Vai falando com o Senhor. Eu quero ouvir uma voz soprando sobre os meus ouvidos. Vamos lá. Não dê descanso. Vem, fica e mora.
Deus. Queridos, eu quero fazer algo aqui agora. Faz parte também do culto. E você pode sentar no seu lugar? Eu queria chamar duas pessoas aqui na frente. Queria chamar o Cauã. Deixa esse teclado aí, Cauã. Bota aquele pé de galáctio. Queria chamar a Rafaela. Fica aqui, o Cauã, fica aqui assim, ó. É isso. Aleluia. Quem conhece o Cauã e Rafaela? Tá meio devagar, viu? Quem conhece o Cauã e Rafaela, dá um amém. Amém! Pronto. Por onde eu começo? Bem baixinho, Melco. Isso, isso. Continua dedilhando. Meus amigos, queridos, eu tô com o coração aqui, não sei nem se eu vou aguentar, mas eu vou. Nós temos aqui uma família incrível, cara. Homem de Deus, mulher de Deus, homens valentes, fortes. Sabe o que aconteceu esses dias aqui? Tava ensaiando aqui 10 da noite, 9 da noite. Nós saímos, acho que umas 10h30. Esse rapaz aqui estava sozinho ali, sozinho, arrancando a grama daqui tudinho. Pegou enxada, foi tirando tudo, tinha um monte de mato, foi arrancando tudo. Aí os meninos que estavam ensaiando aqui falaram assim: ele é servo, né? Eu falei: você não viu, foi nada. Você não viu, foi nada. Eles são servos, cara, demais. Por detrás das malhadas, onde ninguém está vendo. E eles estavam ali. Chegaram aqui em janeiro, não foi? Janeiro. Você gosta de Vitória? Bom, né? E aí, meus irmãos, essa família preciosa, eles vieram de Tocantins pra cá, lá em Palmas, longe, 3 dias na estrada de carro. Chegaram aqui. Pregamos aqui Atos 20, 24. Eu posso ler ele para vocês facilmente, sabia? 24, né? Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar. Vocês foram testemunhas aqui neste lugar. Vocês são testemunhas. E um legado, ele não se apaga. Pode passar geração, anos. As pessoas vão dizer: olha, conhece aquela pessoa ali, ó. Sabe? Meus irmãos, e eles estão voltando para Tocantins. É para chorar ou para sorrir? Eles estão voltando para Tocantins. Essa família. Estão voltando para Tocantins. Eles são missionários, queridos. Eles abandonaram as suas famílias. Eles venderam tudo. Chegaram aqui só com um carro.
para pregar o evangelho. Eles não vieram aqui com uma proposta de ninguém, mas vieram por causa de uma palavra. Entregaram de si tudo por causa de Cristo Jesus. Estava conversando com o pai do Cauã hoje. O pai do Cauã falou bem assim, a gente estava, né? Ele falou assim, olha, foi muito bom ter acontecido isso, porque hoje eu posso dizer que eu conheço uma pessoa que abandonou tudo por causa do evangelho e faz parte da sua família, e é o seu filho, no qual te deu muito orgulho. Deu orgulho para essa igreja amada, no qual a igreja ama muito. Eu quero ter um filho e uma filha assim, que abandona tudo. É muito orgulhoso. Assim, você fala, olha que orgulho, cara, que legal. Sabe? Meus irmãos, nós ficamos assim, né? Dá uma murchada. E faz parte, nós somos homens, corpo, alma, espírito. Nossa alma, ela sente as emoções, mas nós nos alegramos, porque o Senhor está enviando eles para uma próxima estação, um novo tempo em outros lugares. Sim, o evangelho precisa ser pregado, e alguém precisa ir, e eles estão indo para esses lugares. E eles estão indo. Hoje é o último culto deles aqui, sabia? Eu não queria não, mas é. Domingo que vem já está lá, palmas, né? Quebrando tudo, meu amigo. Quem vai tocar esse teclado agora? Vai ser o Wesley e os anjos. E aí, os amigos de Deus, príncipes, nós honramos a vida deles. Nós reconhecemos aquilo que eles carregam. Nós vamos orar por eles. Mas antes de orar por eles, quero chamar minha esposa aqui. Antes de falar em nome da igreja, eu vou falar por mim. A gente orou muito para que Deus enviasse alguém que trabalhasse conosco lado a lado. A gente fez alguns cultos no salão do nosso prédio, sozinhos, e os anjos, e fomos depois para o hotel, e às vezes a gente cultuava sozinha, e a gente carregava um monte de coisa, né? Tipo, vai para lá, caixa, coisa, a gente falava, Deus, envia alguém para trabalhar com a gente, alguém que ande junto com a gente. E vocês foram o que disseram sim, de longe. E eu lembro de vocês chegando aqui, que a gente estava super ansioso esperando a chegada de vocês. E quando a gente viu lá no prédio vocês chegando com o carro, a gente se alegrou muito. A gente agradeceu muito pela vida de vocês, pelo sim de vocês. Vocês, mais do que os trabalhadores, se tornaram a nossa família também. Os nossos amigos. E o coração ele está apertado porque vocês têm que voltar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus ele cuida de todas as coisas. Deus ele conhece o tempo, conhece o propósito em tudo. E nós nos alegramos também porque Deus sabe o que faz. Nós nos contentamos em Deus. E agora eu vou falar pela igreja. Eu vou chamar, cadê as meninas, né? A Letícia, a Alice e a Giovana. Porque a Rafa acompanhou elas, né, na salinha. E elas, durante a semana, prepararam uma cartinha para você, Rafa. Nesse momento. Vem, Alice, a cartinha, Jojo, Letícia. Deixa eu... Vem cá, não, agora.
E elas falaram que vão falar para vocês rapidinho. Então, eu amo vocês. Quando eu conheci vocês, eu gostei muito de vocês e, tipo assim, na salinha vocês são muito legal, sempre foi muito legal. Tia Rafa, te amo muito. Tia Rafa, eu te amo muito, eu nunca vou te esquecer. Elas vieram representando o Kids. Que você chegou também e alavancou também o Kids. A gente funcionou. Elas têm a cartinha, a Lelê tem a lembrancinha. Ó. Isso. E eu vou chamar a Fê também para falar rapidinho. Que a Fê também, a líder do louvor, mas também é uma amiga. Eu não achei que seria tão difícil. Como eu sabia que eu ia chorar, eu fiz um breve texto. Hoje é um dia de despedida. E despedidas nunca são fáceis, mas também é um dia de gratidão. Rafaela e Cauã, vocês chegaram até nós e talvez não imaginassem o quanto marcariam nossas vidas. Vocês não foram apenas amigos, mas também se tornaram irmãos em Cristo. Rafa, a sua alegria sempre contagiou a todos. Em muitos momentos, Deus usou o seu sorriso e a sua leveza para trazer esperança e encorajamento. Cauã, a sua sabedoria e maturidade sempre nos ensinaram muito. A forma como você busca o Senhor e aconselha as pessoas é algo que levaremos conosco. Ao lado de vocês, aprendemos o verdadeiro significado de amizade. Caminhar juntos, orar um pelos outros e celebrar as vitórias e permanecer firme nos dias difíceis. Deus trabalhou em nossas vidas através da amizade de vocês e somos muito gratos por isso. É claro que sentiremos muita saudade. Mas a nossa saudade, ela é acompanhada pela certeza que Deus continua escrevendo a história de vocês. O mesmo Deus que trouxe vocês até aqui, agora os conduz de volta. Porque os planos dele sempre serão maiores e melhores que os nossos. Que Palmas continue sendo a luz. Assim, que em Palmas vocês continuem sendo a luz, assim como vocês foram aqui. Que Deus fortaleçam e que vocês possam ser usados poderosamente aonde estiverem. Muito obrigada e vocês fizeram muita diferença. Muita diferença. A gente fica muito triste, eu fico muito triste porque a Rafaela me ensinou o verdadeiro significado de amizade. E o Cauã me ensinou o quanto eu precisava buscar mais de Cristo, porque ele é uma pessoa muito inteligente. E eu também sei que não é um adeus, né? Porque Deus marcou as nossas vidas e aquilo que Deus faz tem um propósito. Eu acredito que logo nos veremos novamente. Amém. E em nome da igreja, nós temos uma lembrancinha para vocês. Vocês gostam de cheirinho? Ah, eu vou deixar o desenho. Vamos fluir.
Vamos orar por eles, igreja? Queria chamar a família aqui também, o pai, a mãe, o irmão. Você entendeu por que o Cauã é bonitão desse jeito? Olha a pinta desse homem, cara. Olha a pinta dessa... Olha, parece até mãe da Rafaela, não parece? É filha, né? É. Pai do Cauã, a mãe do Cauã, o irmão do Cauã. O Cauã falou que ele é mais bonito. Não é não, os dois querem um gato. Incendiados. Estenda suas mãos para cá. Comece a abençoar a vida deles. Abençoe mesmo com seus lábios. Fala, oh, Jesus, obrigado por essa família tão preciosa, Jesus. Pai, nós como igreja, nós somos muito gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez nesse tempo. Como igreja, Pai, nós oramos um dia pelos trabalhadores e o Senhor enviou 2 homens fortes, uma mulher guerreira, um homem forte, Deus, que decidiu abandonar tudo e seguir o Senhor. E nós como igreja, Pai, enviamos para essa grande seara, que eles encontrem no Senhor, Jesus, que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, um lugar de dependência em Ti. E para que nesse novo tempo, Pai, eles fluam 10 vezes mais. Eles experimentem 10 vezes mais, Pai. Eles vão em lugares mais profundos no Senhor, Pai. E o Senhor libera sobre eles uma intensidade ainda maior, Deus. Em nome de Jesus. E por isso nós o abençoamos. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém. Quem quiser abraçar essa família, os cultos estão encerrados, vocês são livres. Amém.